né, depois, porque são perguntas que nos levam a pensar, né, sobre os impactos. Então, a gente queria ouvir um pouquinho também. Olá, Oi? não está me ouvindo. Ah, tá. Olá, sou Sim. beneficiária. Eu estou assistindo aqui com Leandra, com Nanda. E assim, eu estava até discutindo aqui com ela, falando que a gente não sofre muito impacto com mudança de clima, só quando a seca é prolongada. Mas a gente já até falando aqui que a região do Sertão Úmido do Morro, esses lugares, Canarana, Cafarnaum, São Soares, geralmente eles sofrem impacto maior. No nosso caso, não, porque o nosso cultivo maior aqui é o café, então a gente não sofre tanto esse impacto, né? E geralmente no período do fruto dele começar a formar massa, que precisa de chuva, é o período que está se formando o grão, né? Dificilmente a gente tem essa perca, porque, como a gente até discutiu no nosso último encontro, a gente falando sobre sobre o manejo que faz, no caso de quem tem duas roças, de esse ano você trabalhar para essa roça produzir mais, o ano que vem você trabalha para outra roça produzir mais, então, geralmente, essa mudança de clima não nos afeta muito. Afeta, eu acredito que afeta mais lá, a não ser no caso quando a seca é muito prolongada, igual já aconteceu. Do contrário, não. A gente não sofre tanto. É isso aí. É interessante, como é o nome dela que é responsável? Leandra. Ela Núzia. Vanúzia? Ela Núzia. Vanúzia, então, só porque eu estou achando muito interessante. Esse ano realmente a gente está com um regime de chuvas bem intenso, né? Está superando assim todas as expectativas, né? Mas vocês não sentem porque vocês estão dentro, vamos dizer assim, de um microclima aí no Bonito, né? Que não tem tanto problema com essa questão das chuvas, né? Isso. Mas vocês sentem que em períodos diferentes em- tem algum impacto assim, no valor do café? Por exemplo, se falta chuva em Minas, provavelmente vai ter menos café em Minas e aqui vai ter um pouquinho mais porque está um ano bom de chuva. Você vê que isso pode interferir no valor do café aí? Se você Sim, sim, aumenta, fica bom. se falta Porque café agora, quando há essa falta lá, a procura aqui é maior, então acaba aumentando mais, né? Fica bom. então essa é uma percepção que a gente pode ter também com relação a essas mudanças climáticas, né? É É bem verdade. interessante. Muito bom. Obrigada, Brígida. Então, acho que perguntado, a ideia agora no final é a gente compartilhar algumas experiências locais, né, de práticas relacionadas ao tema, de práticas de atuação, né, e aí temos dois ACRs que vão fazer essa apresentação, Paulo Eduardo e Joelson. Eu não tenho aqui as apresentações, se vocês quiserem compartilhar, eu vou tentar parar a minha aqui. Pronto. Boa tarde a todos. Eu, na verdade, levantei aqui alguns pontos e algumas técnicas que, não que já são feitas, né, na atividade, algumas sim, outras não. Eu levantaria primeiramente aqui, com mais ênfase, a questão da falta de política pública, né, de apoio para que o produtor ele tenha condição de, de implementar essas técnicas em sua propriedade.
uma Paulo, vez que tem como, algumas... desculpa, aumentar um pouquinho o seu microfone? Para mim tá tão baixinho. Vou falar um pouco mais perto, não sei. É. Tá bom. Como eu estava falando, algumas técnicas, às vezes depende de maquinário e a gente sabe que não fica barato, né? Como a gente não tem, na verdade, né, política pública que dê esse apoio, esse suporte aos produtores, às vezes dificulta um pouco. Eles têm alguns pontos aqui. Cisternas a gente tem na comunidade, porém eu acho que a capacidade de armazenamento dela é muito pouco. Outro ponto que pode ser trabalhado é a recuperação de nascentes, né? Evitando que, um exemplo, quem cria animais, por exemplo, se vai fazer um bebedouro, evitar que os animais pisem na nascente para evitar a compactação do solo ali próximo. Outro ponto também seria replantar, né, fazer um replantio da mata ciliar na proteção dos córregos e rios. Outro ponto seria fazer terráceos, né? Essa é uma das partes que envolveria o maquinário e que ficaria muito caro. Às vezes o produtor ele pegar e fazer um terraceamento na sua propriedade toda. E o terraceamento ele vai evitar que a água das enxurradas desça direto para os rios, né, e para nascentes, evitando o assoreamento dos rios nascentes. Outro ponto seria, já de convívio, né, com a seca também, alguns produtores que criam, que tem a pecuária também, ter o hábito de fazer silagem. Por que silagem? Muitas vezes passa o período chuvoso, ele planta, às vezes planta milho, planta feijão, planta outras coisas, por exemplo, para fazer silagem, armazenar aí ração para os animais, para as épocas mais críticas, né, do ano. Barragem subterrânea seria outra técnica também que dá para implementar no convívio com a seca, que basicamente é a escavação, né, de uma trincheira no leito do córrego seco, que não, se tiver com vazão não dá para fazer, e coloca uma lona de um lado, depois volta com solo de novo, revestindo a vala, uma vez que essa escavação é feita até encontrar material impermeável. Plantio direto, como já foi dito aí por Brígida, né, e por muitos aí que já vem falando direto, plantio direto, o sistema de agroflorestal. É basicamente isso. Uma das coisas que eu pesquisei também aqui, um dado aqui que achei interessante, é que no Nordeste o maior problema aqui é a má distribuição das chuvas, né? Porque a cultura, às vezes, ela precisa de chuva durante todo o ciclo, e a má distribuição acaba dificultando um pouco. Aí deixo aí a palavra com o Joelso, que pode falar mais, e até vocês também podem dar mais sugestões aí. Ô, Paulo, eu tentei listar o que você foi falando, e para mim se é isso tudo, acho que está compartilhado, né? Dá uma checada. Isso mesmo. Eu me perdi. Replantio das matas ciliares, né? Porque assim, Aliás, tá. boa parte das áreas hoje elas se encontram degradadas, né? E a gente sabe que se cercar, não deixar animais pisotear, não deixar compactar, e
não deixar assorear, mesmo em nascentes mortas, tem chance delas voltarem a botar água. Tá. Tratadas. Só quer fazer alguma complementação? Boa tarde, gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Que eu estava com um probleminha aqui no áudio. Então, Sam e aí, pessoal. Hoje eu vou apresentar aqui, né, algumas questões aqui para vocês e práticas que foram realizadas aqui também com os produtores da associação, tal, com o projeto Bahia Produtiva. E eu vou estar demonstrando aqui hoje duas técnicas, certo? Práticas, fácil de fazer, que vocês já podem sair aplicando. Acredito que alguns colegas já até fizeram isso com Adão, outros não tiveram a oportunidade, certo? Então, eu vou estar compartilhando aqui agora a minha tela com vocês. Primeiro com imagens, né? E depois com vídeos. Vocês conseguem ver? Ainda não. Ainda não, né? Ok. Não apareceu ainda? E aqui está como que está compartilhando já. Ainda não. Ainda não, né? Aqui pra gente tá tudo escuro. Tenta parar e colocar pra compartilhar de novo. Vamos ver se resolve. Porque não tá escrito que tá carregando o compartilhamento também, sabe? A tela só tá tudo Sim. escura mesmo. Ok, eu vou tentar aqui de novo. Certo. Vou parar Aí aqui o compartilhamento. Vou tentar você compartilhar. seleciona o aplicativo que vai apresentar, né? Compartilhando a tela. Vamos ver. Aí, a gente tá vendo o seu navegador. Ótimo. Então, eu Pronto. acredito que agora vai dar certo. Fechou. Pronto, vocês conseguem visualizar? Agora sim. Sim, né? Pronto. Essa foi uma prática que foi realizada durante uma atividade prática com os produtores, que foi a construção de um filtro de água cinza. Para que serve esse filtro? Esse filtro ele é utilizado para reaproveitar a água do banheiro, ou seja, água da pia, água do chuveiro, toda espécie de água cinza. Até mesmo uma água um pouquinho mais escura, como, por exemplo, a água que se fez a lavagem de roupa, tal, e que geralmente seria jogado fora. Então, foi criado esse sistema, né, de filtro, onde existem várias camadas, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, que é onde essa água vai passar, e de acordo com o que ela vai passando, ela vai se purificando, ficando próprio para irrigar algumas variedades de plantas, como, por exemplo, capim, banana, manga. Lembrando que não é aconselhável você irrigar plantas que se consomem a folha, como, por exemplo, alface, rúcula, a própria cebola, tem muitas pessoas que gostam de utilizar a folha. Joel, se a gente não está vendo a imagem. Agora sim. Pronto. Pronto. Então, vocês conseguem ver aqui as imagens da prática, certo? E aqui é o filtro pronto. Repare que essa foi só uma demonstração,
certo? Lembrando que o processo inovativo ele é infinito, então pode-se pegar esse modelo e desenvolver-se outros modelos mais avançados a partir desse. Essa é somente uma demonstração, certo? Então aqui foi a atividade que nós fizemos, aqui o filtro pronto, tal. E agora eu vou apresentar aqui as camadas para vocês, certo? Que são as camadas de materiais que nós vamos utilizando para fazer esse filtro. A primeira camada, repare que aqui eles colocaram algodão, nesse exemplo. Só que na atividade nós colocamos pedra, brita, certo? Aquela brita, aquela maiorzinha. Nós utilizamos aquela brita. A próxima camada é uma camada de carvão, certo? Que é para fazer a purificação. A próxima camada, vocês podem reparar que é de areia fina, certo? A próxima camada é de areia grossa ou de pedregulhos, podendo ser também uma camada de brita, certo? Então, repare que nós utilizamos duas variedades de areia, areia fina e areia grossa. E a primeira camada pode ser de terra, certo? Aqui aliás, areia grossa, né? Nós colocamos areia grossa e por aí vai. Se for um recipiente maior que se deseja colocar mais camadas, pode ficar à vontade, porém seguindo essa ordem, certo? Então, quanto mais material, quanto mais camadas a água percorrer, mais pura ela vai descer aqui embaixo, certo? Então, para vocês utilizarem, para realizar essa prática, vocês podem escavar um buraco, né, enlonar, como nós fizemos na prática aqui com os produtores, ou então vocês podem utilizar um balde, ou um tambor, talvez, enfim, qual que seja o material que vocês tenham aí, pode ser usado para fazer essa prática. Lógico, sempre lembrando que deve ter dois locais, o local onde a água é introduzida, a parte de cima, e a parte inferior, podendo ser uma torneira ou talvez um cano, para que essa água ela possa sair embaixo. Certo? Eu vou procurar um videozinho aqui. Eu vou parar de compartilhar a tela. Eu vou procurar um videozinho aqui que eu baixei, onde nós vamos ver na prática esse sistema funcionando. Isso, vocês estão conseguindo visualizar o vídeo? Vocês estão vendo, pessoal, o vídeo? Sim. Sim, agora Pronto. vamos ver se ele sai com áudio. Faz uma reproduçãozinha rápida de teste. Barreiros. Tá tudo ok. Tranquilo. Na casa da aqui, Maria das Graças. Ela é uma das mulheres que é acompanhada pelo PPP Ecos. É um projeto que a Casa da Mulher do Nordeste está trabalhando através do ISPN, que é Instituto Sociedade, População e Natureza. E a gente está trabalhando aqui com a implementação do reuso de água, que é uma tecnologia de reaproveitamento de água da pia de chuveiro. E aí a gente implementou o dela aqui. Aquele cano que vem ali é o cano que vem da pia, água da pia. E aí a gente colocou os baldes, esse balde vai fazer o filtro de gordura, né? A água vai passar primeiro por aqui. Aqui tem a encanação que vai descer, tem a tampa. Isso aqui é o suspiro, que é colocado aqui para não ficar mau cheiro. Isso aqui é a mesma questão, né? E aqui desce para cá. Daqui esse cano vai até quase o final do tambor. Porque a filtragem da água vai acontecer de baixo para cima. Tem aqui a camada lá embaixo de pedra, tem tijolo de barro também que ajuda na filtragem, tem carvão e, por último, tem uma camada de brita. Essa brita fica em cima de uma tela aqui, tem uma proteção aqui também de mistura.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.